Espero que você já tenha assistido o vídeo das cagadas. Se você não viu o vídeo das cagadas, que é muito importante realmente, tá? Você assistir, eu peço para você pausar esse. Pausa e vai lá ver, tá? Eu quero só complementar com você aqui como que você pode acelerar, porque eu te mostrei tudo o que impede você, todas as cagadas que você comete na tentativa de ter resultado. Só que vem uma pergunta, será que tem como acelerar o resultado, fazer o resultado ser rápido e ao mesmo tempo constante, sempre tá acontecendo, né? Porque tem muita gente que tenta ter um resultado, emagrecer ou ganhar massa muscular, até consegue ali no início, mas depois estaciona. Como é que você sai desse platô? Como é que você consegue acelerar esse processo? Olha, existem quatro aceleradores. O primeiro acelerador de todos é o que eu vivo martelando, inclusive nos treinos, na prática, que você já deve estar fazendo comigo, que são as técnicas. Porque olha, de nada adianta você fazer vários exercícios ou muitos exercícios e não fazer esses exercícios direito. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que falam que fazem 1000 abdominais, né? Inclusive, pessoas geralmente que fazem alguma aula de luta, é muito comum falar assim, lá na aula de luta, fulano faz 1000 abdominais. Aí você vai ver os abdominais e daquele jeito assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São os abdominais assim, totalmente sem técnica, mais pescoçal, mais balanço, mais jogo de corpo do que realmente contração muscular. Então, dessa maneira você está roubando o exercício. Ou seja, ao invés de fazer o exercício com foco nos abdominais, você está dissipando energia. Você está fazendo muito, mas não está focando no abdômen. Está focando na cervical, na coluna. E o abdômen que é bom está trabalhando muito pouco. Então, eu dei um exemplo aqui do abdômen. Mas existe técnica para cada parte do seu corpo. Para o seu bíceps, tríceps, glúteo, coxa, parte de dentro da coxa, posterior. Existe técnica específica para cada partezinha do seu corpo. Então, dos aceleradores de resultado que você deve passar a usar, inclusive você deve estar testando comigo já nos treinos ao vivo, é a técnica. A técnica é um ponto que vai acelerar muito o seu resultado. O outro ponto, o segundo acelerador é a intensidade. Eu expliquei no vídeo das cagadas, o que realmente precisa ser feito para que um treino seja intenso, porque não é contando o número de repetições, não é fazer 100 repetições, não é fazer 1 hora de exercício ou ligar o cronômetro lá e fazer 10 séries de 30 segundos. Intensidade é diferente disso. Eu mostrei que é esforço muscular e dei exemplos, inclusive, do que é uma falha muscular no vídeo ali das cagadas. Então vai em algum lugar aí para você ver o vídeo das cagadas se você não viu, tá? Então o segundo acelerador de resultados é o esforço, é a intensidade que você vai dar. Agora, da mesma forma que um carro, por exemplo, precisa de gasolina, Porque, poxa, você pode ter uma Ferrari, debaixo do capô ali tem, sei lá, 500 cavalos, 600 cavalos, é um carro super poderoso. Mas se não tiver gasolina, ele não vai ter energia para usar a superpotência que ele tem. Com o seu corpo é a mesma coisa. Você pode ter técnica, você pode ter intensidade, mas se você não tiver energia, se você não tiver disposição para treinar, fica complicado. E uma das maneiras de você adquirir, de você ter energia, é com a alimentação. Inclusive muita gente erra, Muita gente quer ter resultado e acaba comendo menos ou passando fome para conseguir ter resultado, para conseguir perder gordura. Só que isso tira a sua energia, tira a sua disposição e ainda te estressa. E essa combinação de baixa energia, baixa disposição e ainda estresse vai aumentar os seus níveis de cortisol, que é um hormônio negativo para o seu resultado, e vai diminuir, por exemplo, os níveis de testosterona, que é um hormônio positivo para os seus resultados. Inclusive, é um hormônio que ajuda na questão do seu metabolismo. E olha, eu não sou nutricionista, por isso que eu tenho 2 nutricionistas parceiras dentro até do Personal Online, que é o meu programa. Mas eu prometo para você que ao longo dessa próxima semana aí, eu vou convidar essas nutricionistas, minhas parceiras, para falar um pouco mais, para te ajudar, inclusive, em relação à alimentação. Vou trazer alguns pontos importantes para que você possa ter uma alimentação que não faça você
passar fome e ainda assim possa te dar energia, disposição e poder acelerar o seu processo de definição. E olha, o quarto e último acelerador de resultado. Se tiver esses 4 aceleradores, o seu resultado é certo. Se você evitar as cagadas e tiver esses 4 aceleradores, o resultado é garantido. Então vamos recapitular rapidamente. Técnica, intensidade, alimentação. Qual seria o quarto? O quarto é você ter uma metodologia. Porque de nada adiantaria também, ou pelo menos não adiantaria com tanta velocidade de resultado, você ter técnica, tem intensidade, tem alimentação, mas você está fazendo o mesmo treino há quanto tempo? Há quanto tempo que você está usando o mesmo peso, a mesma carga do seu treino, se é que você usa carga? Há quanto tempo você está fazendo o mesmo número de repetições, dando o mesmo intervalo, fazendo os mesmos exercícios? Há quanto tempo? Já viu o carro, né? Carro você coloca óleo no motor, né? De tempos em tempos você precisa trocar o óleo. Você leva na oficina lá, na concessionária e manda trocar o óleo. Tem que repaginar, tem que colocar um óleo novo, tem que modificar. Com o seu corpo é a mesma coisa. A troca de óleo você tem que fazer com os seus treinos, a modificação. Tem que trazer novos estímulos para o seu corpo. Se você fizer sempre a mesma coisa, né? A gente cai até naquela frase clichê, que talvez você conheça, né? Insanidade é sempre fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. E é bem isso que acontece. Se você faz a mesma coisa e não está vendo o resultado, poxa, você está esperando o resultado cair da onde? Cair do céu? Para você ter um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente do que você faz hoje. Por isso que é importante você trocar o seu treino de maneira periódica. Eu, inclusive, recomendo uma troca periódica a cada mês, mas poderia ser até 2 meses, mas não mais do que isso. Com os meus alunos, por exemplo, do personal online, inclusive com os meus treinos mesmo, né, particular, o meu treino que eu faço, a cada mês eu faço uma coisa diferente. Troca carga, troca exercício, às vezes troca todos, às vezes troca só um, troca intervalo, troca a questão do número de repetições, né, com a questão do peso, ou seja, quanto mais peso, menos repetições eu consigo fazer, eu chego até a falha. Quanto menos peso, mais repetições eu consigo fazer, eu chego até a falha. Então assim, troca uma série de fatores. E isso é muito importante para quê? Para você não entrar no platô. O platô é quando você estaciona o resultado. E isso acontece com muita gente. Imagina, uma pessoa que nunca fez nada, ela começa a fazer alguma coisa, qualquer atividade. Aí ela começa a ver um resultado ali, começa a emagrecer um pouquinho, começa a ver uma mudança, mas chega um ponto que parece que não sai dali, congela, parece que não muda mais nada. E isso acontece justamente porque você não teve trocas periódicas, você não quebrou esse platô. O nosso corpo ele se acostuma com o mesmo estímulo, o nosso corpo é inteligente, ele se acostuma com o mesmo exercício, com a mesma carga, com o mesmo tudo. Você precisa dar uma enganada no corpo, trocar o estímulo, fazer o seu corpo sair da zona de conforto. É só assim que você consegue ter um resultado positivo e constante, sem que você estacione e congele esse resultado. Então assim, espero que você participe de todos os treinos que eu estou passando para você. Mas olha, esses treinos, né, até os treinos que eu estou te passando com tudo, com técnica, bonitinho, se você não tiver uma troca periódica, se você fizer sempre esses mesmos treinos, não vai funcionar para sempre. Eles vão te ajudar durante um período, mas depois é legal trocar. É por isso que é importante você ter uma metodologia, tá bom? É isso aí. Um abraço.